Contudo, entendam isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite viria o ladrão, ele vigiaria e não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Por isso estejam também preparados, pois não sabem a hora quando o Filho do Homem virá. Quem é, pois, o servo fiel e sensato a quem o Senhor encarrega dos servos da sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Bem-aventurado o servo cujo Senhor, quando voltar, o encontrar fazendo assim. Em verdade lhe digo que ele o encarregará de todos os seus bens. Entretanto, se o servo mau disser no seu coração: o meu senhor está demorando, e começar a bater nos seus conservos, a comer e a beber com os beberrões, o senhor daquele servo virá em um dia que ele não esperava, e em uma hora que não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Uma coisa é saber sobre a segunda vinda de Jesus Cristo, ouvir pessoas falarem sobre quando ele virá, ler a Bíblia e tirar os seus próprios argumentos teológicos quanto à vinda do Senhor. Mas outra questão é o quanto eu estou pessoalmente preparado para a sua segunda vinda. Deus sempre exige uma resposta prática à sua palavra de nós, como seguidores dele. A pergunta que Deus está fazendo é: você está pronto para conhecer Jesus? A palavra de Deus nos diz muito sobre ser sóbrio e vigilante em coisas espirituais, e também de estar sempre pronto para deixar esta era maligna quando Jesus voltar. Como então nos preparamos? Quando lemos Mateus capítulo 24, percebemos ali todo um cronograma escatológico que o próprio Jesus está falando aos seus discípulos. E ele diz que naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Lá no versículo 36. Deus fixou um dia em que Jesus retornará visivelmente para a terra, em grande poder e esplendor. Como está escrito em Atos 17, 31, porque Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou. Quando Jesus disse que ninguém sabe o dia e a hora, naquele momento ele realmente não sabia. Porém, hoje no céu, sentado ao lado do Deus Pai, ele já sabe quando será a sua segunda vinda. Ele está junto com o próprio Pai. Mesmo que nós não possamos saber o dia e a hora em que Jesus volta, podemos conhecer os sinais que precederão sua segunda vinda. O próprio Jesus diz: haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, na terra. As nações estarão em angústia, em perplexidade, ao rugir e agitar do mar. Os homens desmaiando de terror, apreensivos com o que está por vir sobre o mundo, pois os corpos celestes serão abalados. Naquele tempo, eles verão o Filho do Homem vindo em uma nuvem com poder e glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantem-se as suas cabeças, pois a sua redenção está próxima. Lucas 21. Quando você olha para o mundo hoje, as lideranças políticas não podem resolver os problemas que assolam a humanidade. Mas quando olhamos para a Bíblia Sagrada, percebemos que muitas coisas que estão acontecendo hoje foram anunciadas nas Escrituras Sagradas. E, como lemos no versículo 37 de Mateus 24, como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. O que acontecia nesses dias? Semelhantemente, acontece também nos dias de hoje. As pessoas, antes do dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca rapidamente. E eles não sabiam nada do que estava acontecendo. E então veio o dilúvio e levou a todos. Semelhantemente, será na volta de Cristo Jesus, após os dias da grande tribulação.
descreve muito hoje a nossa sociedade, onde o materialismo, a futilidade, a prostituição, as idolatrias, cada vez mais tomam conta de cada grupo social. E não é só isso, as pessoas são cada vez mais egocêntricas e só pensam em si mesmos, não se preocupando mais com o bem comum. Poucos ainda olham para o lado, para estender a mão e ajudar a quem precisa. Nos tempos de Noé, as pessoas eram indiferentes à palavra de Deus. Noé é chamado de pregador da justiça, e durante 120 anos, enquanto construiu a arca, ele pregava para o povo, para trazer salvação nesta geração corrupta e perversa. Curiosamente, a arca é sombra da salvação oferecida por Jesus, para que as pessoas possam escapar da ira vindoura de Deus, que acontece após a grande tribulação, na batalha do Armagedon. Mas chega a hora em que a porta da arca é fechada e então se torna tarde demais para todos aqueles que estavam no engano, no pecado, adormecidos. Hoje vemos muitos cristãos adormecidos e eu volto à pergunta: você realmente está preparado para a volta de Jesus? Porque se você estiver preparado para a volta de Jesus, você está se preparando também para dias difíceis, porque virão antes que aconteça a volta de Jesus. Noé e sua família é um tipo de remanescente fiel. Foram preservados na terra. Perceba como eles não saem da terra, eles foram preservados na terra. Mas os outros fora da arca foram varridos para fora da terra, porque morreram. As águas do dilúvio carregou a todos. Enquanto isso, Noé e sua família saíram em segurança da arca e foram repovoar a terra. Durante a grande tribulação, milhões de pessoas perecerão sob a ira de Deus. Somente aqueles que se abrigarem pela fé sob o sangue de Jesus serão resgatados. Como João nos diz em Apocalipse 7:13, então um dos anciãos me perguntou: estes em vestes brancas, quem são eles e de onde vieram? Eu respondi: Senhor, tu o sabes. E ele disse: estes são os que saíram da grande tribulação. Lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Para ser resgatado de algo, você já tem que ter estado primeiro naquele lugar. Então, o remanescente fiel passa pela grande tribulação, mas será arrebatado antes do Armagedon, antes da batalha final, do dia da ira do Senhor. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Em sua segunda carta, Pedro, lá no capítulo 3, versículo 10, diz: mas o dia do Senhor virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um rugido, os elementos serão destruídos pelo fogo, e a terra e tudo o que nela há serão expostos. Uma vez que tudo será destruído dessa maneira, que tipo de pessoa vocês devem ser? Vocês devem viver vidas piedosas e santas, enquanto esperam o dia de Deus e apressam a sua vinda. Aquele dia trará a destruição dos céus pelo fogo, e os elementos se derreterão no calor. Mas de acordo com a sua promessa, estamos aguardando um novo céu e uma nova terra, o lar da justiça. Portanto, amados, já que vocês estão esperando por isso, façam todo o esforço para serem encontrados sem mácula, irrepreensíveis e em paz com Ele. O apóstolo Pedro está descrevendo como acabará esta era em que nós vivemos, como a ira do Senhor cairá sobre a terra, para que novo céu e nova terra aconteça, e será pelo calor do sol, derretendo em calor fervente. Assim como Zacarias 14, versículo 12, que diz: esta é a praga com que o Senhor ferirá todas as nações que lutarem contra Jerusalém.
Sua carne apodrecerá enquanto ainda estiverem de pé. Seus olhos apodrecerão em suas órbitas, e suas línguas apodrecerão em suas bocas. Curiosamente, isso também aconteceu com pessoas no Japão, quando explodiram a bomba nuclear sobre Hiroshima e Nagasaki. A carne das pessoas literalmente derreteu, e os seus olhos também, em suas órbitas. Pedro foi um homem do primeiro século e descreveu, de certa forma, uma reação nuclear de proporção inimaginável no fim desta era. Quando Jesus voltar para julgar os exércitos das nações reunidas contra Jerusalém, ele os derrubará com o poder da sua palavra. Ele falará e a reação explosiva será muito maior do que qualquer bomba nuclear. A Bíblia nos mostra claramente que quando Jesus voltar, ele será um rei conquistador, montado em um cavalo branco, um guerreiro cujas vestes estão salpicadas de vermelho, com o sangue dos seus inimigos. Isaías 63, versículo 1. Quem é este que vem de Edom, de Bósra, com suas vestes manchadas de vermelho? Quem é este vestido de esplendor, caminhando para a frente da grandeza da sua força? Observe que o Messias Jesus sai de Edom e Bósra, as regiões que hoje seria o sul da Jordânia e Arábia Saudita, um lar do islamismo. E Jesus é visto em Edom e Bósra lutando uma batalha. A própria Bíblia nomeia as nações com as quais Jesus luta quando ele volta, e todas elas, curiosamente ou não, são nações muçulmanas hoje. Quando o sexto selo for aberto, veremos o colapso final da sociedade. O mundo estará experimentando caos e destruição total. Neste momento, grandes arranha-céus estarão caindo e uma avalanche de desastres naturais estará causando estragos em toda a face do globo. Isaías, capítulo 24, versículo 20, diz: a terra cambaleia como um bêbado, balança como uma cabana ao vento. Tão pesada sobre ela é a culpa de sua rebelião, que ela cai, para nunca mais se levantar. Hoje é tempo de viver tudo novo. 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Se você hoje está indeciso entre viver uma vida com Deus ou viver uma vida com o diabo, o pecado, o dono da mentira, da iniquidade, entenda algo. Pode ser que amanhã seja tarde essa escolha. E talvez hoje o Senhor esteja te convidando a viver uma vida de renúncias, que pode ser difícil no início, mas que trará uma vida renovada, uma vida mais saudável, mais alegre, tanto hoje quanto na eternidade. À medida que Jesus volta após os dias da tribulação, os mortos em Cristo ressuscitam e os vivos são arrebatados junto a Ele. Após este momento, acontece o tempo do dia do Senhor, o dia da vinda do Senhor. E quando a Bíblia fala sobre o dia da vingança, o dia do Senhor, não é apenas um dia como nós contamos, mas é o dia em que o Senhor volta e traz a sua ira contra todo o ímpio, todo o mundo. Então, o mundo inteiro é derretido em fogo. E neste dia, nós já estaremos com Cristo. Nós estaremos com Ele nas bodas do Cordeiro. E as bodas do Cordeiro se iniciam nesta batalha, onde nós já com estes corpos glorificados estaremos com Cristo nos ares. E então, se nossa esperança está neste mundo e nas coisas do mundo, nós provavelmente não estaremos com Ele neste momento tão especial, tão maravilhoso, o qual nós fomos formados desde o início de tudo. Portanto, estejam sempre vigilantes e orem para que possam escapar de tudo o que está para acontecer e para que possam estar em pé diante do Filho do Homem. Assim também, vocês, nós, devemos estar preparados, porque o Filho do Homem virá em uma hora em que nós menos esperamos. Que possamos hoje ser
A igreja que anseia pela volta de Cristo se prepara, não gasta tempo com coisas que não levam a nada, mas gasta tempo vivendo uma vida enchendo as lamparinas, para que elas estejam sempre acesas. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Até porque ele vive na presença de Deus e é um estudante da palavra. A palavra de sabedoria está dentro dos dons de fala. Este dom descreve alguém que possa entender e falar a verdade bíblica de forma a aplicá-la com habilidade nas situações da vida, com todo discernimento. Já a palavra de conhecimento também é um dom de fala que envolve a compreensão da verdade com uma visão que só vem por revelação de Deus, conhecimento de Deus.